Olá, eu sou o Vinícius, professor de matemática, Vinícius Gatzke, e eu estou aqui hoje para trazer para você, aí de casa, uma revisão de matemática para o Enem. Então, devido ao nosso tempo, eu separei apenas algumas das questões mais relevantes em relação aos tópicos, que caem com mais frequência no Enem nas últimas edições, e a gente vai olhar, a partir dessas questões, abordando esses temas e fazendo essa revisão no sentido de te ajudar aí na hora do exame. Então, a primeira questão é do último Enem, Enem 2019. Leia aqui comigo. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo de acordo com as suas especificações rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagem desse cosmético é, e daí nós temos de praxe ali as 5 opções. E agora, a princípio, a gente tem que olhar para a questão e imaginar o que a gente tem que fazer, qual o caminho que a gente tem que percorrer para responder a uma pergunta, a uma indagação. Qual é ela? A princípio, a dica que eu dou é sempre olhe a última sentença. Então, se a gente olhar para cá, para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, a gente já sabe que dentre essas opções, a que eu vou escolher como sendo a minha resposta, representa um número mínimo de embalagens. Isso é muito importante porque é a partir daqui que a gente passa a conectar as demais informações no texto que são relevantes para responder essa questão. Em geral, a última sentença sempre vai nos dar esse caminho. Então, olha só, reparem que aqui a gente tem para esse banho, em que o banho é descrito em forma de uma imersão num produto, cuja capacidade, a banheira, tem 0,3 metros cúbicos. Mas tem um detalhe adicional, 80% de sua capacidade, apenas que vai ser preenchida, e não 100%, uma informação importante. Às vezes, a questão te traz informações que não são relevantes no intuito de resolvê-la, mas são informações sobre o contexto geral. Então, lá no início, ele também diz que cada embalagem rende 2,7 litros do produto. Então, a gente já tem todas essas informações e elas vão ser relevantes agora. Agora, por onde é que a gente começa? Quando a gente está trabalhando com grandezas, a gente tem que olhar para as grandezas de mesma espécie e verificar se as unidades de medida estão alinhadas. Ou seja, aqui a embalagem rende 2,7 litros. É uma unidade de que grandeza? Litro. Volume, e a unidade é o litro. Se a gente olha aqui para a banheira, ele dá 0,3 metros cúbicos. A gente ainda está trabalhando com a mesma natureza, ainda é volume. No entanto, as medidas são diferentes. Então, pedi para passar para o próximo. Então, por onde que a gente começa? A gente tem que alinhar essas medidas. Então, vamos fazer uma breve revisão de como a gente faz para converter medidas. A princípio, quando a gente olha aqui, o litro, ele parece não ter muito a ver com o metro. Como é que eu meço isso? Se eu pego um cubo, ele tem 3 dimensões e eu multiplico, a fim de encontrar o volume, as suas medidas, que são comprimentos. Já o litro, eu nunca meço um cubo e calculo o litro diretamente. Então, existe uma relação de 1 litro como 1 decímetro cúbico. Então, isso daqui vai ser fundamental, porque para a gente transformar metro cúbico para litro, a gente vai precisar saber o que é litro em termos de múltiplos do metro cúbico. Então, vamos revisar aqui. Se eu estou medindo comprimento, eu tenho como referência 1 metro. E aí, quais são os múltiplos e submúltiplos? Embaixo eu tenho decímetro, tenho centímetro, tenho milímetro. Acima eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Como é que eu faço para converter? A partir de 1 metro, sempre quando eu subo, eu divido por 10. Então, 1 metro é o mesmo que 0,1 decâmetros. Dividindo por 10 de novo, 0,01 hectômetros, 0,01 quilômetros. E para baixo, 1 metro é 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros.
Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, subindo nessa escala, cada degrau divido por 10. Estou descendo nessa escala, multiplico por 10. Tá, professor, mas isso daqui é unidade de comprimento. E se eu estiver trabalhando, por exemplo, com áreas? Áreas são quadrados, então a gente pode transformar isso que a gente já sabe em algo útil nesse sentido. Olha, então eu tenho 1 metro quadrado, todas as demais unidades vão estar ao quadrado também. E aí como é que eu faço para transferir agora? Basta dividir e multiplicar por 10 andando aqui? Não, por quê? Se eu tenho, digamos, um quadrado, estou medindo área, e ele tem 1 metro em cada lado, como é que eu calculo? 1 ao quadrado, metro quadrado. Agora, se eu transferir ou converter 1 metro para decímetro, eu vou ter 10 decímetros em cada lado. Então, quando eu fizer esse produto, eu vou ter 10 ao quadrado decímetros quadrados. Então, basta a gente elevar todo mundo ao quadrado. Ou seja, quando a gente desce na escala, a gente multiplica por 10 ao quadrado. Quando a gente sobe, divide por 10 ao quadrado. Onde é que isso vai ser relevante aqui? Aqui foi para a área. A gente bastou elevar tudo ao quadrado, ou seja, a gente multiplica e divide por 10 ao quadrado. No caso do volume, voltando para cá, a gente tem uma conversão de metro cúbico para litro. Então, a gente já consegue agora definir como eu passo metro cúbico para decímetro cúbico. Lembrando que aqui a área é ao quadrado. Quando eu for para volume, vai ser ao cubo. Então, 1 metro cúbico, se eu estou descendo 1 na escala, eu multiplico por 10 ao cubo decímetros cúbicos. Como o decímetro cúbico é o litro, então eu tenho 1000 litros. Mas a capacidade da nossa banheira é 0,3 metros cúbicos, então basta multiplicar por 1000 e obter 300 litros. Pode passar para mim, por favor? Bom, essa é a capacidade da banheira. Mas como a gente só vai encher 80%, então a gente precisa calcular esses 80% dessa capacidade. Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, o que é porcentagem? Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente está trabalhando com uma razão. É uma razão chamada razão centesimal. Ou seja, 80% é 80 por 100. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o dobro dessa capacidade, eu teria que multiplicar por 2, o que é equivalente a multiplicar por 200 sobre 100, porque isso é 200% de 300 litros. Se eu quisesse saber a metade, bastaria multiplicar por meio, ou 0,5, que é 50 sobre 100, 50%. Então, os 80%, basta a gente multiplicar essa fração pelos 300 litros, e simplificando a gente obtém 240 litros. Agora, a gente vai parar por aqui? Não, o que a gente quer, lembra? O número de embalagens. A gente só sabe o que a gente tem que encher, mas quantas embalagens a gente vai precisar? A gente ainda não descobriu isso. Então, olhando aqui para cá, o rótulo da embalagem rende 2,7 litros. Mas como agora a gente está trabalhando na mesma linguagem do litro, a mesma unidade, então eu posso trabalhar com esses números agora. Então vamos olhar aqui. Se a gente for analisar o que está acontecendo com esse cosmético, cada embalagem rende 2,7 litros. Vamos refletir sobre isso. Então eu tenho para cada uma embalagem 2,7 litros. Tudo bem? Então agora, usando apenas a lógica, o que a lógica nos diz? Se eu usar 2 embalagens, por exemplo, o que vai acontecer com o rendimento? Vai dobrar, ou seja, 5,4 litros. Mas se eu usar apenas meia embalagem, o que ele vai render? Metade, 1,35 litros. Então aqui a gente percebe que sempre que a gente aumenta numa proporção, o rendimento aumenta proporcionalmente. Se a gente divide por 2, por exemplo, o outro reduz na mesma proporção. Então a gente vê que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, o que isso quer dizer? O que quer dizer que a gente tem grandezas diretamente proporcionais, por exemplo, se eu tenho uma grandeza x e eu tenho uma grandeza y, elas são proporcionais quando a razão entre elas é constante. Então eu digo que essa razão é igual a k constante. E a partir daqui a gente consegue estabelecer a famosa regra de 3. Como elas são proporcionais, eu posso pegar, por exemplo, 1 está para 2,7, assim como o número que a gente quer descobrir de embalagens vai estar lá para os nossos 240, que é aquilo que a gente quer preencher
cosmético. Então, a gente vai pegar essas frações e a gente vai poder igualar, porque elas são constantes. Então, passa para mim, por favor. Se a gente olhar agora a nossa igualdade de frações, são razões constantes cuja constante é igual. Então, eu tenho o número de embalagens, 1 está para 2,7, assim como n está para 240. Aí, assim, eu consigo descobrir, fazendo as contas aqui, multiplicação cruzada, n 240 sobre 2,7, que vai dar 88,888. É uma dízima periódica simples de período 8. Então, olha só, o Enem geralmente trabalha com questões relevantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, esse tipo de número não faz sentido. Vamos pensar, nós estamos falando de número de embalagens. Você já viu alguém abrindo 0,8888 infinitamente embalagens? Não é uma coisa que a gente possa fazer na prática. Então, repare que nas opções são apenas números inteiros. O mais próximo aqui é 89. Porém, a gente poderia muito bem ter uma opção ali 88. E eu teria que decidir entre quais os inteiros vizinhos eu iria escolher, o 88 e 89. Aí eu peço para você voltar aqui para a nossa questão de ser diretamente proporcional. Ou seja, se eu escolher o 88, como elas são diretamente proporcionais, então, se eu estou diminuindo aqui um pouquinho, o meu rendimento vai ser menor, então eu não vou conseguir encher a banheira. Então eu tenho que escolher o número maior, 89. Agora vamos olhar aqui um outro exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Digamos que eu tenha uma distância de 1000 metros que vai ser percorrida por um objeto, um automóvel, por exemplo, a uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, digamos que a gente queira saber quanto tempo ele vai levar para percorrer esses 1000 metros nessa velocidade constante, do início ao fim. Então, o que vai acontecer? Como a minha velocidade é constante, digamos que eu quisesse andar o dobro disso. Na mesma velocidade, o que vai acontecer? Eu vou levar o dobro do tempo. Se eu quiser percorrer a metade, eu vou levar a metade do tempo. Então, isso me diz que quanto maior a distância, maior o tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente pode escrever, por exemplo, que 10 metros está para 1 segundo, uma razão, assim como os 1000, aqui não coube, mas são 1000 metros, está para um t segundos. Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem que t é igual a 1000 dividido para 10, que dá 100 segundos. Ou seja, como elas são diretamente proporcionais, eu posso usar a regra de 3 e descobrir esse tempo. Agora vamos mudar um pouquinho a situação. Digamos que não mais a velocidade seja constante, mas sim esse espaço, esses 1000 metros que o meu automóvel, por exemplo, vai percorrer. Então, o que acontece se eu reduzir a velocidade? Olha só, a distância agora é fixa e eu estou mudando a velocidade. Quero saber, e aí, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Digamos que eu fizesse v igual a 20 metros por segundo, pegasse o dobro, na verdade. Então, se eu vou percorrer a mesma distância no dobro da velocidade, algo me diz, né, que eu vou levar a metade do tempo, porque agora eu estou andando mais rápido e ainda vou percorrer a mesma distância. Então, se eu dobro a velocidade, o tempo que eu vou levar para percorrer é a metade. Se eu diminuísse a velocidade, como ainda tenho que percorrer os 1000 metros, eu demoraria mais. Então, a gente vê que, nesse caso, a relação de proporcionalidade não é direta, é inversa. Enquanto um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, se eu pego o dobro, o outro é a metade. Então, o que acontece quando a proporção é inversa? Eu não uso mais a regra de 3 dessa forma, porque eu não tenho mais razões que são constantes, mas sim produtos. Porque se eu multiplico por 2 e divido por 2, são operações inversas, elas se cancelam. Então, o produto vai ser constante. Então, eu poderia escrever nesse caso que 20 metros por segundo vezes o espaço, ou melhor, eu tenho o espaço fixo, então eu quero saber o tempo, né? Vai ser um tempo S, que eu quero descobrir, vai ser igual aos 10 metros por segundo, vezes o tempo que eu sei agora, que é 100 segundos, eu acabei de calcular. Então, quando eu faço essa conta aqui, basta passar isso aqui dividindo, né? A gente vai ter que o nosso t, tempo, vai ser exatamente a metade. Ou seja, eu dobrei a velocidade
e obtive um tempo que é pela metade. Isso é ser inversamente proporcional. Vamos agora para uma outra questão, por favor. Então, vamos olhar essa daqui. Lê aqui comigo. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950, 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E assim por diante, né? A prata 925, 925 partes de prata para 75 de cobre em 1000. Um ourives, que é uma pessoa que trabalha com metais preciosos, possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantas gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Então, de novo, a última sentença nos dá a dica do que nós estamos procurando. Então, dentre essas opções, nós temos, respectivamente, o que esse ourives vai precisar fundir de prata e de cobre, nessa ordem. Então, se a gente olhar, a gente tem de novo o mesmo tema, uma razão. Por quê? A gente tem 975 partes de prata para 1000, 950 para 1000. Então, a gente tem uma razão, que a gente poderia, inclusive, transformar em uma razão centesimal, em porcentagens, né? Mas uma coisa aqui que poderia pegar os desinstruídos, né, os desavisados, é o seguinte: você pode olhar aqui 10 gramas e 40 gramas e pensar, bom, eu ainda tenho prata e cobre, faltam 30 gramas aqui. Então, se essas grandezas forem diretamente proporcionais, o que você pode fazer? Usar uma regra de 3 e descobrir a quantidade de prata que falta e a quantidade de cobre, que nesse caso vai ser uma alternativa. Só que o detalhe que eu chamo a atenção é o seguinte: a prata que o ourives tinha, ela é de uma pureza menor, 925, enquanto a que ele quer obter, de 950, ela tem uma pureza maior, de 95% de prata. Então elas não vão ser diretamente proporcionais por causa disso, porque a razão mudou. Então peço para passar o slide agora. Então, o que a gente tem? A gente tem a quantidade de prata e de cobre que o ourives tem em 10 gramas e o que ele quer obter em 40 gramas. Então a gente precisa ver, na verdade, a diferença, o que falta para ele acrescentar. Então a quantidade de prata vai ser a razão 925 para 1000 de 10 gramas. Então basta multiplicar, que é a mesma coisa que calcular uma porcentagem de 92,5% de 10 gramas, 9,25 gramas. E a quantidade de cobre, a mesma coisa, 0,75 gramas. Passa para mim, por favor. E o que ele precisa? Bom, a gente vai ter 40 gramas de uma prata 950. Então a razão vai mudar para 950 de prata e 50 de cobre. Em cima dos 40 gramas, fazendo a multiplicação, a gente obtém 38 gramas de prata, 2 gramas de cobre. Passa para mim, por favor. Agora a diferença. Se o que ele quer obter é 38 gramas, ele tem 9,25 gramas, quando ele faz essa diferença, ele vê o que está faltando para ele acrescentar, que é exatamente o que a questão pede. E de cobre, 1,25 gramas. Então, nesse caso aqui, a gente vê a razão de novo, assim como a razão centesimal, que é muito importante, que a gente conhece como porcentagem, outras razões também aparecem. Por exemplo, eu poderia citar o caso de plantas, maquetes, mapas, onde você tem uma escala. O que é essa escala? Então, imagine que eu tenho aqui um determinado desenho, e eu sei que esse desenho está para o real numa escala de 1 para 100. 1 para 100. O que isso significa? Significa que qualquer coisa que eu medir aqui, quando eu for ver o tamanho real, eu vou ter que multiplicar por 100. Por quê? Olha só, se a gente olhar 1 para 100, essa razão, significa 1%. Ou seja, o que está aqui no nosso desenho representa 1% do tamanho real. Então, a gente tem essa razão. Então, por exemplo, se eu utilizasse aqui um exemplo, digamos que fosse uma fachada de uma casa, e eu vou medir lá a porta no desenho, tem 2,1 centímetros. Agora eu incluí uma unidade de medida.
eu medi aqui 2,1 centímetros do tamanho da porta. Como eu vou saber o tamanho real dessa porta? Bom, se ele está numa escala de 1 para 100, se eu quero saber o tamanho real, basta multiplicar por 100. Isso vai me dar 210 centímetros. Mas isso é equivalente a 2,1 metros. Lembrem-se lá naquela escadinha. Quando a gente sobe, a gente divide. Quando a gente desce, a gente multiplica. Então, como a gente estava subindo, a gente teve que dividir. 2,1 metros. Agora vejamos uma situação diferente, onde eu sei que uma determinada medida aqui no meu desenho é essa, e eu sei também quanto ela vale no real, mas eu não sei qual é a escala. Nesse caso, o que eu faço? Como eu falei, isso daqui é uma razão. Então, basta eu pegar aqui ó, o 2,1, que é o menor, e a razão para o maior. Só que, de novo, tem que estar na mesma unidade. Então, apesar de eu ter colocado aqui o metro, porque a gente trabalha com metro, se eu estou aqui em centímetros, eu tenho que colocar em centímetros. Vai dar 210 centímetros, o que vai dar, de novo, 1 para 100. Então, ainda que eu saiba só uma amostra aqui, sabendo que está numa escala, eu consigo descobrir qual é a escala fazendo a razão. Vamos para a próxima questão. Então, olhando aí, Enem 2018. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. Olha de novo os múltiplos e submúltiplos das unidades. Ó. Miligrama, ou seja, é a grama dividido para 1000, e o decilitro, que é o litro dividido para 10. Então no Enem é muito recorrente todas essas unidades e as conversões. Tem que saber isso. Então olha só, o quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então está aqui o quadro com as classificações de ótima até muito alta, que significa que a taxa do colesterol ruim é alta, então é algo negativo. E ótimo é porque tá bom. Então olha só, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Então, de novo, se a gente olha aqui, a última sentença, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Ou seja, após esse processo, onde havia uma taxa inicial, ela sofreu reduções que representam uma porcentagem. E no final desse processo, esse valor a qual a gente chega, que é o valor atual do paciente, vai estar dentro dessa escala aqui. Então a gente já linkou aqui, conectou as informações importantes. Vamos para a solução agora. Então, olha só, o que significa uma redução de 25%? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você calcular 25% de 280 e achar que essa informação já é o resultado, você está enganado. Por quê? Houve uma redução de 25%. Não quer dizer que o que existe agora é 25%, apenas que 25% foi retirado do total. Então, quando a gente olha aqui em termos de porcentagem, a gente tinha 100% de 280 mg por decilitro e houve uma redução de 25%. Então, eu posso subtrair essas porcentagens, 100 menos 25, 75% de 280, o que é a mesma coisa que a fração simplificada, e a gente chega ao resultado de 210. De novo, pode passar para mim, teve uma redução. E aqui uma outra pegadinha. Você pode achar que essa redução que teve foi lá dos 280, você acabou de calcular 75% de 280, se houve uma redução de 20%, 80% de 280 e me dei bem, consegui. Mas não, olha só, a taxa de 20% que foi reduzida é em relação à atual. A atual não é mais 280, no mês anterior foi 210. Então, quando a gente faz 80% dos 210, que é a taxa atual, simplificando a fração, a gente chega ao resultado de 168 miligramas por decilitro. Um outro caso que é muito frequente
não precisa passar ainda não. No outro caso que é muito frequente a porcentagem é em juros. Quando você tem lá juros simples e juros compostos, onde a porcentagem entra? Nos juros simples você tem um capital inicial e a cada mês existe uma porcentagem que incide nesse capital e acrescenta um valor. Então você tem um crescimento linear. Então a porcentagem entra aí, ela incide em cima do capital inicial. Quando a gente vai para os juros compostos, a gente já tem uma incidência dos juros em cima do montante. Então, se no primeiro mês houve um aumento, no segundo mês vai haver um aumento maior ainda, porque a incidência dos juros não vai ser mais no início, vai ser num valor maior, e assim sucessivamente. Então, a gente tem um crescimento crescente. Então, não é mais linear, não cresce linearmente, cresce exponencialmente. Então, é mais uma aplicação de porcentagem que também é muito cobrada no Enem. Agora sim, pode passar. Então, aqui a gente tem uma outra questão que agora muda um pouco o assunto. Até agora a gente vem falando de temas mais simples, mas que são muito importantes. Vocês vão ver que ele aparece sorrateiramente em outros contextos, de geometria, de funções. Então, a gente tem que estar sempre atento à base. A base tem que estar bem sólida para você construir algo em cima. Então, ir do simples para o complexo é uma dica que eu dou. Então, olha só, essa questão diz assim: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalhos ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então a gente tem um quadro aqui, número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores que sofreram aquela quantidade de acidentes. Então aqui, por exemplo, 50 não sofreram acidente. Tudo bem? A média do número de acidentes por funcionário na amostra, que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é... Então, de novo, a última sentença. A média do número de acidentes por funcionário, etc., é... Então, esses valores aqui vão ser uma média. Como ele não especifica, a gente tem diferentes tipos de média. Mas quando não é especificado que tipo de média é, subentende-se que é a média aritmética. E nesse caso aqui, eu vou pedir para passar o slide agora. Nesse caso, a gente pode interpretar como uma média ponderada, mas que é equivalente à média aritmética. Por quê? Quando a gente olha aqui, 0 acidentes, 50 funcionários não sofreram acidente. E, por exemplo, 2 funcionários sofreram 5 acidentes. Então, esses valores, esses elementos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eles estão com um peso atrelado. Então, por exemplo, na hora de eu calcular a média aritmética, o que eu faço? Eu somo todos os elementos do conjunto e divido pelo número de elementos. Isso vai me dar a média. No caso da média ponderada, a gente multiplica cada elemento pelo peso e quando a gente vai dividir, a gente divide pela soma dos pesos. Vou falar porque aqui é equivalente. Se a gente fosse tirar a média aritmética, a gente teria que somar todos os valores individualmente. Então, a gente tem quantos zeros? 50. Então, eu teria que somar 50 zeros, 17 uns e assim por diante. Isso me daria muito mais trabalho. Então, o que eu faço? Eu reduzo essas parcelas, 50 parcelas de zero, é 0 vezes 50, e assim por diante. Então, reparem que aqui o denominador vai ser 100. Por quê? A soma dos pesos vai me dar o total de funcionários, que é 100. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega no valor 1,11. E aí, reparem que a média nem sempre faz tanto sentido. Por quê? Será que alguém pode sofrer 1,11 acidentes? Isso não vai ser possível. Mas ela nos dá mais ou menos uma noção de que para cada funcionário a gente vai ter mais ou menos um acidente. Então, é um número muito grande. Não dizem em que período de tempo, mas a princípio é um número grande. Uma outra coisa que é cobrada também, além da média aritmética, são outras medidas de tendência central, que a gente chama, que são a mediana e a moda. O que essas médias a mais aí vão me dar além da média? Eu já tenho a média aritmética, para que eu preciso de mediana, de moda? Vamos ver nesse caso aqui, usando esse mesmo exemplo, que não é mais a questão está respondida, 1,11. Mas vamos trabalhar dentro desse próprio exemplo para interpretar o que seria a mediana e a moda. O que é a mediana? A mediana é quando eu tenho um conjunto de elementos, eu primeiro, para calcular essa mediana, eu tenho que ordená-los. Então, se eles estão fora de ordem, eu não consigo saber quem é a mediana. Por quê? A mediana
é exatamente o valor intermediário, no meio. Então eu preciso ordenar para fazer sentido esse meio. Porque se eu tenho, por exemplo, 50 zeros, 17 uns, e assim eu formo o meu conjunto, com zeros, uns até 5. Quem que vai estar no meio? Vai ser a mediana. Ela vai me dizer que, se eu ordenei de forma crescente, ela está exatamente no meio. Então, metade dessa amostra vai ser menor ou igual a ela. E a outra metade vai ser maior do que ou igual a ela. No caso da moda, é bem simples, porque é intuitivo. O que é a moda? É o que mais aparece, o que mais se vê, é o mais frequente, o mais comum. Então, no caso, a moda vai ser o elemento que tem o maior número de incidências aqui, que mais aparece. Então, no caso aqui, se a gente olha o número de trabalhadores que sofreu uma determinada quantia de acidente, qual é o maior? 50. 50 trabalhadores não sofreram acidente. Então, a moda, nesse caso, seria 0. A mediana eu não falei. Quem seria a mediana nesse caso? Como nós temos 100 funcionários, sendo que 50 deles não sofreram acidente, quando a gente for ordenar esse conjunto, a gente vai ter 50 zeros e depois todo o resto vai fazer 50. Como o número de elementos aqui é par, eu não tenho um elemento central, só quando é ímpar. Quando é ímpar, eu tenho um elemento central, porque se eu tiro, eu tenho um número par que eu consigo colocar metade para lá, metade para cá. Quando ele é par, eu tenho que tirar a média aritmética entre esses valores centrais. Então, se o 50º é 0, o 51º acabaram os 50 aqui, então eu tenho que ir para o próximo, é 1. Quando eu tiro a média aritmética entre 0 e 1, eu obtenho o número meio. Então vamos olhar agora. A média aritmética nos deu 1,11, o que a gente interpretou como mais ou menos um funcionário sofre acidente, cada funcionário sofre acidente. A mediana já me deu um valor meio, que quer dizer que metade dos funcionários sofreu um acidente ou mais, e outra metade não sofreu acidente. Então ela me dá uma informação adicional que a média aritmética não me dava. E além disso, a moda ela vai me dar a maior frequência, ou seja, exatamente esses 50 funcionários que não sofreram acidente vai ser a minha moda. Ela vai dizer que o mais comum é nenhum funcionário se acidentar. Então a gente vê que essas média, mediana, moda, elas se complementam no intuito de nos dar informação sobre os nossos dados. Ok? Pode passar. Então, vamos ler mais uma questão aqui. Leia comigo. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Ou seja, é só uma informação contextual aqui. Então, olha só, a montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante. Então aqui eu já destaco essa questão de ser irrelevante. Em análise combinatória, o que é relevante é o que a gente conta, o que é irrelevante é aquilo que a gente não conta, porque não faz diferença. Então uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Então, de novo, a última sentença. A expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos. Então, a gente basicamente tem um stand na entrada, um stand na região central. A gente vai alocar nesses stands carros. O que o texto nos diz? Que a gente vai colocar um carro compacto e uma caminhonete na entrada, um carro compacto e uma caminhonete na região central. Mas a gente não tem apenas 2 carros e 2 caminhonetes. São disponibilizados 4 carros e 6 caminhonetes. Então, nesse caso, eu dou a seguinte dica. Quando você está trabalhando com análise combinatória, você tem que se colocar no lugar de quem está tomando a decisão. Porque isso vai te facilitar ver que tipo de decisão e quantos elementos você vai estar contando em cada decisão. Porque em análise combinatória a gente tem o que chama de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. O que acontece? Se você tem uma decisão 1 e uma decisão 2 para tomar em sequência, cada decisão altera o conjunto de decisões. Se para a decisão 1 eu tenho N elementos e na decisão 2 eu tenho M elementos, então no total eu vou ter N vezes M possibilidades de tomada de decisão. Então esse princípio é um dos mais aplicáveis, né? Existe um número
muito grande de situações em que você aplica, por isso que ele é o princípio fundamental da contagem. Então, pode passar aí o slide, por favor. Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de questão? Por onde eu começo, professor? A gente tem que pegar as decisões que vão ser tomadas. Então, a primeira decisão que eu coloquei seria, dentre esses 4 carros compactos, escolher 2. Então, como é que eu escolho 2 carros dentre 4? Se não importa a ordem, eu vou apenas formar um grupo, então eu tenho combinação de 2 em 4. Então, vai me dar 6. No caso, como as expressões aqui não estão em número, então a gente poderia parar por aqui, né? Eu calculei aqui, mas não é necessário. Vamos de novo. Aí a gente tem 6 caminhonetes, dentre as quais eu vou escolher 2. Então eu tenho combinação de 2 em 6, porque não importa a ordem ainda. Eu só estou escolhendo as caminhonetes, que vai me dar 15. Pode passar, por favor. E agora, depois que a gente tem os pares de carro e caminhonete, eu tenho que alocar na estande inicial e na estande da região central esses carros e caminhonetes, de modo que tenha um carro e uma caminhonete para cada estande. Então, a minha escolha para a estande da entrada, eu tenho 2 carros para colocar ali, 2, e tenho 2 caminhonetes para colocar junto com esse carro na estande, 2. Então, me dá 4 possibilidades. Depois de tomar essa decisão, o que eu vou colocar na outra região, na outra estande, já não tenho possibilidade, eu tenho que colocar o que sobrou. Então, resta uma possibilidade. Pode passar. Então, de modo geral, olha o princípio multiplicativo. Eu tomei, na verdade, 6 decisões, só que o 1 multiplicar por 1 não dá em nada, né? Então, eu coloquei aqui as 4 decisões que são relevantes e quando eu multiplico elas, eu tenho a quantidade total de possibilidades de decisão. No caso, essa alternativa C. Então, a gente vai parar por aqui, conforme eu falei. É só um resumo de alguns tópicos. O que eu recomendo que você faça? Explore outros conteúdos, outros tópicos que não foram abordados aqui. Dê importância àqueles que são mais basais. Então, aquilo que você depende futuramente para trabalhar, depende o quê? De razão e proporção, porcentagem, tópicos que caem mais. Mas vai explorar também outros assuntos, porque o Enem não tem só esse conteúdo. É um conteúdo muito vasto. Eu quero que você faça uma boa prova, desejo sorte aí no teu futuro, nas tuas escolhas, e eu espero que essa aula tenha ajudado você na hora do exame a tomar a decisão certa na hora das escolhas e a pensar certo, tá bom? Então, ficamos aqui.